Boa tarde! Como é que vocês estão? Oi, Fábio. Oi, Cacá. Você vem sempre aqui? Oiê! A senhora Oiê, sempre passa por esse bate-canal? todo sábado, às vezes, às 13 horas. Tudo bem? E aí, maravilhosa? Tudo Tudo bem? ótimo. Tudo ótimo. Um pouco... Essa semana não sei se eu trabalhei mais, eu só estou um pouco cansada mesmo. Do bando de coisa que a gente faz, né? Mas tô viva, rica, então tem que dar graças a Deus. Se você estivesse aqui nesse momento, eu ia te oferecer correr umas barrinhas para você relaxar. Que delícia! Não estou na minha casa hoje, estou na casa de uma amiga que ela estava me ensinando aqui, ó, barra. Ah, eu amo barra de axis. É bom Eu demais. fiz o primeiro, mas é que a gente faz muita coisa, né, Cacá? A gente sabe. Hum, Mas eu fiz mesmo para título de conhecimento, né? Mas conheço pessoas que estão níveis muito legais no barra de axis. Nossa, é fantástica. A cada E vez como que eu pode vou, melhorar, não é mesmo? a cada vez que eu vou é uma, né? É cada. Então, quem puder participar, fazer aí barra de axis. O ano passado teve um trabalho, né, lá no Ibirapuera, que foram várias pessoas é, doar barra de axis. Um Que grupo legal. grande, muito legal. Que é um processo de cura da terra e tal, e estava ajudando as pessoas. Foi fantástico. É lindo, né? Barra de axis é lindo. Mas vamos lá, já falamos de mais uma terapia que a gente faz e gosta. Bom, gente, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre Cacá, a dona da ideia. Apresentou-me um livro chamado As Cinco Feridas Humanas, certo? Cinco feridas emocionais. Isso, emocionais. Eu li o primeiro capítulo, uma luta. Coisa pra você. Aí você lê, você lê, você fala, não quero mais ler essa porcaria. Mas achei fantástico o livro. Sugiro a vocês, é lógico que eu só li os dois primeiros capítulos, que eu vou fazer semanal, senão não dou conta de lembrar. Mas é um livro muito interessante que fala sobre as feridas e fala sobre a rejeição. Principalmente que a rejeição ela começa no útero da mamãe, né? Dependendo de como você significa algo, por isso a questão de significar ou ressignificar faz toda a diferença, né? Então, mesmo uma ação que não é uma ação para te prejudicar, mas se o seu espírito entende, né? Se a sua alma está descolada, que acontece, você acha que ninguém gosta de você, nem você mesma. Né? Conte um pouquinho pra gente, Cacá. Como é que você chegou a passar por conhecer essa dor ou passar por essa dor? É uma das minhas feridas, a ferida da rejeição. Assim, eu achei esse livro fantástico, porque ele tem uma linguagem muito simples, né? Traz dicas muito práticas para a gente identificar as feridas, né? Como que essas feridas são formadas e os impactos delas também, né? E o quanto que tudo isso, na verdade, é como você falou, né? É uma escolha em algum nível inconsciente de interpretar uma situação como rejeição. As cinco feridas são rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. E cada uma delas, né? O primeiro capítulo do livro fala, né? Como que a gente cria as feridas, né? Que principalmente a rejeição, desde o nosso momento intrauterino, a gente já começa a interpretar situações como rejeição, e isso já pode, né, gerar ali um trauma, um drama, né? Então já tem um julgamento ali na nossa percepção. E mais legal é
né? Eu criei e eu posso descriar, né? Eu me conectei, né? Eu machuquei e eu posso curar. E acho muito interessante, no primeiro capítulo do livro, que ele fala de quando a gente não olha para as nossas feridas, é como se a gente tivesse uma mão machucada e ao invés de curar o machucado, a gente coloca uma luva. E aí a gente fica com aquela luva achando que está protegendo, mas na verdade toda vez que alguém pega na nossa mão, essa pessoa ela pode estar querendo doar amor para a gente, mas ela pegou na ferida. E aí pegou na ferida, dói, e a gente lê novamente como rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. Então, eu achei uma forma muito clara, assim, de explicar essas feridas emocionais. Acho que elas estão muito conectadas com vários temas que a gente já trouxe aqui antes, né? De como que a gente fica preso na nossa criança emocional ferida, como que a gente deixa, né, de viver a nossa essência, a nossa verdade, a nossa autenticidade por conta desses contratos que a gente fez no passado e que nesse momento talvez não faça mais sentido, né? E que o quanto que a gente precisa também ampliar a nossa consciência para poder fazer esse processo de cura, né? Que tem um processo de autocura mesmo, né? Que qualquer terapeuta que chega na nossa vida, seja, né, da linha, de qualquer linha tradicional ou de linhas mais holísticas, são pessoas que vão nos guiar, mas não são pessoas que vão nos curar, né? Porque todo processo de cura é um processo de autocura. Necessita uma permissão para que a gente possa acessar outras possibilidades, né? Eu acho que é isso que é interessante, a gente já no primeiro capítulo a gente já tem essa lição. E aí já começa, né, explicando a ferida da rejeição. E a ferida da rejeição é uma das feridas que eu criei no passado, né? Tô me libertando, me curando dela. E eu vejo, assim, como a minha raiz, a questão do sexo, né? Do sexo do bebê, né? Eu sou a segunda menina de 3, né? E essa coisa que a gente tem, né? A nossa cultura é muito danosa, né? Essa coisa que a gente tem de que precisa de um casalzinho, de que tem que ter um menino e tal, já é um começo, né? Algo que pode ser interpretado ali pelo feto como uma situação de rejeição, porque eu não era um menino. Tanto que eu já contei isso aqui nas lives. Quando eu fiz a formação avançada de Theta Healing, que eu passei pela técnica de amor incondicional no ventre da mãe, a mensagem que eu recebi quando eu estava recebendo amor incondicional foi: ah, tá tudo bem eu ser menina. Porque até ali, ou seja, até os meus 36 anos, que foi há 2 anos atrás isso, eu ainda acreditava que eu precisava ser um menino para ser aceita. Porque havia uma expectativa do meu pai, quando a minha mãe engravidou pela segunda vez, de que o segundo filho fosse homem. Então, até os 36 anos, nesse momento, né, que eu estava recebendo o Theta Healing, eu ainda acreditava que eu precisava ser menino. E aí, quando eu olho para minha história, eu vejo, né, a minha desconexão com o feminino, as minhas falas, as minhas palavras reproduziam isso. Sempre falei que eu era mais macho que muito homem. Sempre, a minha vida inteira, eu sou mais macho que muito homem. Daqui, ó, tem esse negócio não, bate aqui no meu peito. Então, tudo, né, vai trazendo a gente para esse lugar de fazer escolhas inconscientes que sustentam essa proteção da ferida. E aí, quando a gente toma consciência, quando a gente amplia a consciência, a gente fala assim, pô, posso fazer diferente, agora eu já sei, né? Agora eu já posso fazer diferente. E o interessante é o termo que ela usa, né? Ele usa escapista para as pessoas que passam pelo esse processo e pensando, analisando, eu acredito que todos nós passamos por esse processo em algum momento da vida. Uns pegam para si e reproduzem nos relacionamentos, outros aprendem o que tem que aprender e seguem. E aí tem algumas frases que ele trouxe falando sobre a questão de como esse escapista fala, né? De como ele se relaciona. Então ele também trouxe, gente, é incrível a questão do corpo.
né, que conta como é que é o escapista, o rejeitado, a pessoa que se sente traída. E aqui tem umas três frases que eu vou trazer, que eu acredito que faz a gente pensar o quanto nós reproduzimos coisas que a gente não sabe o que é. Por isso, dá importância de trazer a consciência, porque a gente tem uma falsa ideia de que sabemos. Mas saber é uma coisa, não quer dizer que você vai agir em relação a ela. Ter consciência eu tenho o direito de fazer uma escolha. E aí, você pode continuar escolhendo, sentir dor, ou você pode dizer, não, já deu, né? Não quero mais repetir essa lição, quero ir para frente. E aí a primeira que ele traz meu chefe me dizia que eu era insignificante, então eu fui embora. E aí a pergunta pra gente quantas vezes a gente vai embora dos nossos relacionamentos? Quantas vezes a gente vai embora da nossa família? Quantas vezes a gente está dentro de casa se relacionando com as pessoas, mas não está lá? Que é para não sentir dor, para não se sentir rejeitado. E não quer olhar para isso, porque acha muito mais fácil colocar a luvinha, né? Colocar a luvinha, andar com ela com a mãozinha, cai, coitadinha, coitadinha, correndo, querendo que ninguém veja, mas correndo para todo mundo ver. E aí traz também a relação com a fala, né? A dificuldade que essa pessoa tem de se comunicar e que o amor dela é tão forte que se torna um ódio que impede ela de realmente se conectar e ser a sua melhor versão, porque está sempre olhando para o que não tem. Então, eu não sou boa o suficiente, eu sou insignificante, ninguém olha para mim, sempre tá se escondendo, se esquivando. E ele traz um exemplo do workshop que na atividade tal, só foi ver uma menina no último dia, no finalzinho, por um acaso, porque a menina fazia tudo para se esconder. Então, como é que pode? Você ter uma sala de 40, 50 pessoas, que não são muitas pessoas, e você não conseguir enxergar uma pessoa? Né? Então, quer dizer, como a nossa mente é um desafio diário de reconstrução do entendimento do que é importante para nós. Porque ele fala que as feridas elas ficam cada vez mais fortes a partir do momento que você nega que ela existe, não quer olhar, não quer se organizar, acha que está tudo bem. E ele falou que é de forma inconsciente, né? Que é o que eu falo, ninguém, gente, quer ser mal, ninguém quer ser ruim, ninguém quer ser rejeitado. Essa história de que quer ser ladrão, vamos parar com isso. As pessoas não querem, elas não sabem como fazer diferente. Nós não sabemos como fazer diferente. E uma outra fase sei que não valho nada, que os outros são mais interessantes do que eu. Pouco importa o que eu faça, nunca dá em nada, tenho que recomeçar, sempre recomeçar. Faço o que quiser, isso não me afeta em nada. Quer dizer, entra no processo de insignificância total, de tanto faz. Se chover, se garoar, quer dizer, aí entra, ele fala que a pessoa entra, eu vou colocar esse nome, mas não é esse termo que ele usa, mas a gente entra naquela área cinza. Nem para cima, morno, nem para né? baixo. Aquela pessoa que é morna, né? Fria nem quente, né? Esse é um padrão que eu apresentei a minha vida inteira, assim, de não fazer as escolhas, né? De, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Nesse processo recente até de autoconhecimento, né? Porque eu já comecei nesse caminho de autoconhecimento já há mais de 5 anos, mas agora, né, acho que no começo desse ano que eu fiz uma mentoria de comunicação com o Felipe Schuri, e foram 2 dias inteiros de mentoria, que aí ele identificou um padrão de eu não ter feito as escolhas da minha vida. Então, eu não escolhi a faculdade que eu ia fazer, eu fiz a que tinha. Os meus casamentos foram um negócio assim, tipo, eu nunca quis me casar. Mas por que você se casou 2 vezes? Tava lá, a pessoa queria casar, eu casei. Sabe, umas coisas assim? Então, bem nesse lugar de tanto faz, mas por conta do medo da rejeição, por conta do medo de escolher alguma coisa que é significativo, que é importante, e aí a rejeição acontecer. Então, isso é algo muito interessante. A Elizabeth está perguntando como identificar as feridas. Antes só de responder a pergunta dela, uma outra coisa que eu achei muito interessante é que eles acho que é ela, né? Lisa Bourbeau. Lise Bourbeau.
Eu achei interessante a forma como ela fala que a gente pode ter todas as feridas, né? A gente pode ter algumas, ou a gente pode ter todas. Com certeza, pelo menos uma a gente tem. E que a gente pode ter em graus diferentes, né? E aí ela traz, já trazendo um pouco para a pergunta da Elizabeth, como que a ferida se manifesta na nossa fala, nos nossos padrões de comportamento, no nosso corpo, na nossa estrutura corporal, né? Então, tem várias dicas nesse livro, gente, super recomendo a leitura. Acho que tinha que ser uma leitura, assim, do maternal, para as pessoas saírem da pré-escola com a consciência de que podem estar, né, vivendo esses padrões. Hoje, até aqui na aula de Axis, eu aprendi um conceito que é o Becamec, que é como se fosse uma máscara, um avatar, né, que a gente cria e que meio que vive no automático ali uma parte da nossa vida. E eu associo muito ao que ele traz aí, por exemplo, do escapista, do masoquista, né, que vai trazendo, né, esses padrões de comportamentos que são automáticos, que são inconscientes, né? E que estão aí conectados com a proteção da nossa ferida. E é muito louco, né? Porque não é a cura da ferida a busca do padrão, é a proteção da ferida, é deixar ela lá quietinha. Mas ela continua lá. Então, qualquer encostada lá naquele lugar vai pegar nessa ferida e a gente vai gritar. E ela trouxe um exemplo que acho que cabe para todas nós, mulheres que viemos desse processo escravocrata, patriarcal, etc., que é a questão de como a pessoa do sexo diferente, né, que para ela representa o pai, ela sempre está baixando a cabeça. E para a pessoa que tem o mesmo sexo que ela por mais que ela não queira, ela sempre está treinando a rejeição. Né? Então, como essa questão de como a gente conseguiu se organizar, eu acho que tem os seus desafios, óbvio, mas foi o que a gente precisava aprender, mas como a questão de você se permitir olhar para uma outra pessoa e sempre associar todas essas pessoas ao seu pai. Né? Então, quantas associações a gente não vai fazendo nos nossos relacionamentos que trazem, de alguma forma, esse traço do pai, esse traço da rejeição, e isso acontece muito com mulher negra, por quê? Por conta do nosso histórico, né, do treino do abandono em relação ao homem preto, por uma questão social, programada, e que ela trouxe a questão de que, surpresa, veio um bebê. Eu fui uma surpresa para minha mãe, meu pai, eu fui ao casamento deles. Mas a gente percebe, eu tenho hoje já passou dessa fase, mas eu tenho uma irmã que passou muito por esse processo. Né, de não se sentir adequada, de não se sentir suficiente, de nenhum lugar funcionava. E aí, para onde ela ia? Ela utilizava muito álcool, né? Porque era uma forma dela se sentir inteira com ela, mas era uma forma de curar uma ferida que ela não conseguia lidar. Então, depois que nasceu os filhos, isso melhorou bastante nela. Mas por quê? Porque aí ela tem uma outra questão para doar. Tem alguém que vai falar mamãe, tem alguém que vai estar ali próximo. Tanto é que todo ano ela pensa em fazer filho novo. Porque as crianças estão crescendo, ela está pensando, e agora? Vou ficar sozinha. Né? Então, como é muito desafiador esse processo de realmente querer parar, olhar e dizer, tem alguma coisa esquisita aqui. Porque é tão subliminar, é tão assim subliminar, tão invisível, né? São as minhas ações, meus pensamentos, aprendi assim, vai ser sempre assim, Gabrielona, que a gente passa por esse processo muito louco, e aí ele traz aqui também a questão da manifestação nas enfermidades, né? Que a pessoa, ela informa que uma pessoa pode ter diarreia, pode ter arritmia, pode ter câncer, tudo isso proveniente de um ódio que na realidade era um amor, mas era um amor tão intenso,
tão forte que ela não sabe lidar e a partir daí gera o ódio. A leitura, né, a interpretação, né, é de que esse amor não é amor, é ódio, né? E aí você trouxe o exemplo da menina lá que ele não conseguia ver. É quase como a pessoa colocar uma capa de invisibilidade mesmo, né? A pessoa, ela quer desaparecer, né? Quero ficar aqui quietinha na minha e quanto menos você estiver me notando, pior para mim, porque eu não quero correr o risco de que você me veja e me rejeite, né? Esse é o medo do escapista. E é interessante também, uma outra coisa que eu achei muito interessante, que ela fala para a gente não se apegar à palavra, né? Ela fala assim, às vezes, um ato que seria um ato de rejeição, a pessoa interpreta como abandono. Um ato que seria um ato de abandono, a pessoa interpreta como rejeição, ou interpreta como humilhação, ou interpreta como justiça. Então, é a nossa interpretação, é tudo criação da nossa mente, né? Tudo criação, como tudo, né? O todo é mental, né? Tudo está na mente, né? Então, é como a gente interpreta os fatos que acontecem. Então, tem muito a ver com os nossos julgamentos, né? E é muito interessante as sincronicidades, né? Durante a semana eu mandei para você, falei, ó, li esse livro, achei muito legal, vamos fazer uma live, né? Uma série de lives falando das 5 feridas. E aí venho hoje aqui para casa da Flavinha para fazer a formação, né, da certificação de Axis, né? E o que a gente está falando? De libertar os julgamentos, de sair do padrão da mente, de se desconectar de tudo que é limitador, que a mente cria e tal, que está super conectado com esse processo de cura das feridas, né? Então, sincronicidade de sempre, assim, atuando aí muito claramente. Não tem, acho não. Quando a gente inicia esse processo, ele é contínuo, é o que eu falei em uma das palestras que eu dei essa semana, falando de inteligência emocional. Eu acredito que todos nós nascemos desenvolvendo a nossa inteligência emocional. A questão é que a gente não trabalha ela propositalmente. A gente vai se organizando, vai dando, vai vir um choro, a gente reclama, vai vir uma morte, a gente se ajusta, né? Mas a gente não tem a proposição de realmente curar e ser feliz, né? Não tem um propósito naquele. Eu vou lidando. Brigou com a mãe, ele bateu na irmã, levanta, vai criando as suas próprias estratégias, porque a mente tem essa inteligência, vai criando as suas próprias estratégias, muitas estratégias que no meio do processo nos atrapalham, mas é o que a gente tem naquele momento. E a gente vai criando essas estratégias, vai correndo, e seja o que Deus quiser. E quando a gente resolve focar no autoconhecimento, que é uma coisa que a gente faz desde a barriga, eis o exemplo do livro, desde quando eu falei, quero ir para Guaiana com mamãe. Já sabia que ia ser a parada e já sabia que essas feridas que eu ia lidar mais. Né? Não quero. Então, esse processo do quanto o autoconhecimento ele já existe. A gente faz isso todos os dias. A diferença é que a gente faz como dá. A gente não estuda para fazer. Né? E acho que autoconhecimento é como ter que estudar para empreendedorismo, você ter que estudar na sua faculdade, que a gente passou anos da faculdade, nas pós, nos nossos cursos. Então, por ser um processo, ele precisa ser treinado todos os dias. Né? Então, hoje a gente não tem mais aquela desculpa, que é uma coisa que ela também traz no primeiro capítulo, de que a gente terceiriza a responsabilidade. Né? Se não gostam de mim, a culpa é sua, a culpa é minha, mas é eles que não gostam de mim. O que será que eu fiz para eles não gostarem de mim? Então, quer dizer, a gente sempre está terceirizando uma responsabilidade minha em relação à vida. Né? E aí, uma pergunta que eu faço para vocês é o quanto vocês estão ausentes da vida. Né? O quanto vocês estão ausentes, e não é vocês não, nós estamos ausentes nas áreas que a gente, das nossas relações, né? Porque é isso, me cansei, eu simplesmente apago. Né? Não quero falar sobre isso. Mas o quanto esse treino diário da ausência não te leva a fortalecer a ferida da rejeição. Continuar vivendo esse padrão, né? Porque, na verdade, quando você está no automático, você não consegue escolher diferente. Você fica lá, preso
naquela ratoeirazinha lá, naquele ninho do rato, né? Naquela roda do rato. Né? Você não consegue escolher parar, para peraí, vamos parar essa roda aqui. Aí eu consigo descer e andar em outros lugares aqui, né? Nessa gaiola. Não preciso ficar correndo aqui. Né? Enquanto a gente está inconsciente, né? Que é o PKBX que eu aprendi hoje aqui do Axis, a gente não tem poder de escolha. Que a gente está vivendo, não deixa a vida me levar, no modo, né, Zeca Pagodinho. Eu não estou fazendo uma escolha consciente de cada passo, cada relacionamento, cada decisão que eu tenho na minha vida, né? É como se eu tivesse ligado ali o GPS e deixado no automático, e aí saio da direção e deixo a vida me levar. Estou vivendo dessa forma. Então, esse processo realmente de cura, ele é um processo que passa pelo autoconhecimento, né? Porque é um processo da gente, primeiro, identificar onde é que dói, né? Quais são as minhas feridas, né? Identificar os meus padrões de comportamento. Identificar, nesse caso, que a gente tem aí várias outras dicas, né? As palavras que eu utilizo, né? As coisas que eu falo. Então, a gente cria muito o nosso mundo através das palavras. E na maioria das vezes, a gente entra num modo verborrágico que a gente não está consciente de tudo que a gente está falando. Então, também tem um processo de aprender a silenciar, de aprender a estar mais presente. Então, a gente está falando de processo de mindfulness, de meditação, de terapia, de coaching, de tudo que a gente fala aqui toda semana para vocês, né? Que para a gente, né, no nosso mundo, né, Ana, é o que ajuda a realmente a gente viver a nossa vida de forma mais maravilhosa, né? Porque daí a gente sai do modo sobrevivência e passa a viver de verdade, né? A fazer escolhas que fazem sentido para a nossa essência, que vão para esse lugar de curar essas feridas, de compreender as origens, de compreender que muitas vezes não foi nem algum mal que alguém fez, mas a forma que a gente interpretou algo que aconteceu, né? Então, essa situação, por exemplo, dos pais que querem um bebê menino e a mulher tá grávida de uma menina. Não tem uma intenção, né, de, pô, se nascer menina eu vou matar. Mas a gente sente como se não, viu? Se eu, né, eu sou mulher e eles querem um homem, eu tô, ó, vou morrer, né? Não vai ter pra mim, não vai dar bom pra mim. Então, tudo isso, né? Esse processo da gente compreender as origens, compreender que existe possibilidades, que existem outros caminhos, que nós podemos fazer escolhas, que nós podemos fazer diferente, que nós não estamos condenados a viver na dor das nossas feridas, né? Que elas existem, né? Fazem parte de um processo de aprendizado, porque muitas vezes a gente ainda vive, né, num nível de consciência coletivo que a dor faz parte do aprendizado, né? Ah, é necessário passar pela dor para aprender? Não é mais necessário. Mas a gente ainda vive nesse nível de consciência coletivo que a coletividade ainda acredita nisso. Então, a gente acaba manifestando, de certa forma, esses processos, né? E a gente agora já sabe que é possível a gente curar. E que é possível cada vez menos a gente criar também, né, esses processos. Então, quanto mais a gente se cura, aí, né, trazendo até para os papais, para as mamães, né, quanto mais vocês cuidam de vocês, quanto mais vocês se curam, né, mais vocês contribuem para os seus descendentes, né, virem já num outro nível de consciência, num outro processo, né, num outro nível de conexão com a sua verdade. E tudo está conectado, né? É muito louco. Na CNV, o Marshall ele fala que quando a gente está consciente das nossas necessidades, nós não somos mais bons escravos. Porque enquanto a gente está no inconsciente, a gente é fácil de ser manipulado, né? A gente está no medo, a gente está na culpa, está na vergonha. E o medo leva os seres humanos para esse lugar de preciso fazer porque é por sobrevivência. E aí a manipulação é dois para quem está consciente, né? E com
maldade no coração, ir para esse jogo da manipulação e tem um monte de gente para manipular, porque essas pessoas elas não estão conectadas com esse poder que elas têm, né? Esse poder divino de fazer escolhas, de estar consciente, de se autocurar. Então, é realmente, nossa, abriu a minha cabeça, assim, para muitas possibilidades essa leitura. Assim, E ele traz essa questão, né, de que quando a gente vem... Por que eu estou insistindo em ele, gente? Ela traz essa questão de que quando a gente vem com as nossas verdades, com o que a gente acredita, com o que faz sentido. A gente vem pleno. Né? A gente não vem despedaçado para esse mundo. A gente vem inteirinha. Inteirinha. Com tudo organizado, sei onde eu tô, sei para onde eu vou arrasar lá. Só que não. Quando chega aqui, tem os nossos papais, nossas mamães, a sociedade não pode. Não deve. Não é para você. Não, para que fazer isso? E fala da superproteção também, e aí é muito importante que os pais pensem nisso, né? Que é o que eu estava conversando com uma coach hoje de manhã, que a nossa responsabilidade enquanto, não só genitores, mas quanto educadores, é criar autonomia nas pessoas, é fortalecer a autonomia das pessoas. Porque quando elas têm autonomia emocional, elas não vão culpar ninguém, elas vão fazer o que tem que ser feito. Pode demorar um pouquinho, pode ser um pouco mais rápido, não existe time parecido, cada um com a sua necessidade, com a sua forma de ver a vida, mas a percepção de que a autonomia emocional, né, é o único caminho para que a gente possa fazer escolhas mais inteligentes. Por quê? Até nós, fazendo as nossas terapias, zona de conforto. Todos nós corremos atrás da zona de conforto. Quando a gente encontra, a gente fala, que gostosinha. Nossa, deliciosa essa cadeira. Não quero sair daqui nunca mais. Uma pessoa que tem mais consciência fala, legal essa cadeira, mas acho que ela tá com um pezinho aqui meio esquisito, né? Eu não sei. Tem alguma coisa. Passa um mês a cadeira, né? Tem alguma coisa... É igual fazer uns... Quase um ano que fazia barra de axis. Aí eu tô olhando, eu olho para que tem algumas áreas que eu foco, que eu sei que são as áreas que pegam para mim. Aí eu olho para a área, fico sentada, olhando para a área, falando, porra, mas isso não está se movimentando. O que está acontecendo? Ué, mas você não queria isso? Não, eu queria isso, mas agora já deu. Já vivi, já gostei, vamos pro próximo. E essa é a questão da consciência, né? Não que você não vai passar pela dor novamente, não que ela não vai doer da mesma forma ou menos, mas cara, eu tô parada aqui nesse semáforo pra quê se tá aberto? Né? É isso. E aí eu peguei e falei assim, não, essas áreas aqui tão esquisitas, não estou gostando delas. Aí fui logo para minha terapia de barra de axis, porque eu não tenho muita paciência para fazer terapia falada. E isso a gente precisa também entender. Né? Que tem coisas que funcionam para mim, tem coisas que não funcionam. Por quê? Você vai numa terapeuta, você vai ficar fazendo coisas com a terapeuta, você vai acabar fazendo terapia com a terapeuta, e eu falei, porra, isso não funciona para mim. E aí, neste momento, o que funciona são essas que são o toque, que são a verbalização, que me ajuda a ir para o próximo nível de forma muito rápida. Então, como seria para nós se a gente conseguisse observar, por exemplo, através dos exemplos que a gente trouxe, e também da leitura do livro, quem tiver oportunidade, e quem quiser, a Cacá me mandou ele em arquivo PDF, quem quiser pode me chamar no privado, que eu encaminho, porque ela traz, através de experiência, que eu acredito que é o caminho para o aprendizado, principalmente para o adulto, aconteceu, olha o exemplo, olha como resolve. Aconteceu, olha o exemplo, olha como resolve. Por quê? Para que a gente possa ser mais ágil, e pode ser mais ágil, a autocura pode sim ser mais ágil, nós precisamos ter informação. Né? Então, se a gente não tem informação, o que a gente acha? Tá tudo bem. Até ontem... Olha só o que aconteceu comigo essa semana, que tem tudo a ver com isso que você está falando, de buscar, né, a autocura de forma rápida. Eu sou reikiana já há muitos anos, mas eu meio que, né, tenho preguiça de fazer autoaplicação. Eu gosto mesmo que alguém cuide de mim. Eu gosto de ir no terapeuta, eu gosto de, né,
de ter alguém cuidando de mim. E aí, com essa coisa da pandemia, né, só trancada dentro de casa, não estou fazendo nenhuma terapia corporal, com exceção da massagem tântrica que meu terapeuta vai lá em casa. Mas não tenho feito reiki, não estava fazendo barra, não estava fazendo nada. Eu tô com uma dor no braço há semana. Uma dor, eu não conseguia levantar o braço. Parecia que eu tinha tomado uma injeção e tava aquele pesado e tal. Todo dia com dor, com dor, com dor, com dor, com dor. Essa semana eu decidi fazer um pouquinho de reiki. Falei, vou dormir, botei minha mão aqui, fiz reiki. No dia seguinte eu tô vivendo, né? A vida. Cadê o braço? Cadê a dor no braço? Cadê a dor no braço? Eu não consegui fazer isso. Aí fui fazer uma aula de yoga. Falei, gente, tá esquecido esse negócio. Eu fiquei semanas sofrendo, né? E aí eu falei, olha só isso. É simples. Mas a zona de conforto, né? O lugar da crença, de acreditar que tem que ficar desse jeito, porque tem que ir no médico, porque tem que fazer uma ressonância magnética. Maria. E que precisa pegar fila, e que precisa encontrar a pessoa lá na porta reclamando de que não tem médico. Eu colocado na minha cabeça que eu precisava encontrar uma acupunturista. Eu preciso fazer acupuntura nesse braço, porque, né? Cara, eu não tentei fazer o reiki. Tava lá, na minha mão, né? Aí eu falei, e aí hoje a Flavinha tava me ensinando aqui também uma técnica de axis para trabalhar a questão de dor no corpo e tal. Eu falei, cara, olha só, é muito simples, né? E quantas ferramentas eu não tenho? Teta Healing, Reiki, agora barras, mas, né? A gente precisa estar o tempo todo se, né, cutucando, né? Se lembrando, mesmo nesse lugar. Então, eu acho legal a gente falar isso aqui também, que é para as pessoas também pararem de endeusar as pessoas, né? De falar, nossa, mas você, né? Precisa trabalhar com autoconhecimento. Nossa, mas que nem quando eu fico brava, gente. Eu sou muito brava quando eu fico brava. E aí vem aquele negócio assim, ah, mas você, né? Toda trabalhada na CNV, me deixa soltar o meu chacal. Antes de ser CNV, você é ser humano, né? Exatamente. Então a gente precisa aprender a sair desse lugar, né? De, mais uma vez, do julgamento, né? Porque quando a gente vai para esse lugar de que a pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, que é coach, que é terapeuta, que trabalha com comunicação não violenta, não dói nada nela, dói também, gente. Dói também. E muito mais. É mais e muito mais porque a gente, né? tem consciência. E a gente fica puto porque a gente fica dias com o bracinho capenga, mas não quer fazer porra nenhuma. Então, quer dizer, dói muito mais. É aquela história. Eu olhando pra Zara e falando, cara, o que tá acontecendo? Por que não tá indo? Eu podia muito bem estar aplicando na pessoa que mora na minha casa, porque quando a gente aplica, a gente também recebe automaticamente disso, mas não quer. Ai, tenho tanta coisa para fazer, não dá. Aí, quer dizer, fui em outra terapeuta, tudo bem. A questão é que não é porque você tem um conhecimento que você tem todos os conhecimentos do mundo. Você só tem um conhecimento. E aquele conhecimento, ele vai transmutando a ponto de a gente colocar um monte de coisas no lugar e esquecer que tem aquele conhecimento, como aconteceu com o reiki. Então, esses dias, por exemplo, eu sou maga e eu trabalho com as 7 chamas das velas. E aí eu peguei um dia, eu faço, e aí eu coloco um monte de gente no bolo, né? Vamos lá, né? Já que é pra curar, vamos. E aquilo ali reverberou em mim de uma forma tão esquisita que aí eu fui para outra terapeuta falar sobre outro assunto, fui fazer constelação, porque assim... Você falou, mas por que você está fazendo isso? Ué, por que você está fazendo isso? Porque eu aprendi que eu preciso ajudar as pessoas. Eu fiquei pensando, mas as pessoas já não precisam mais. Ontem as pessoas precisavam, hoje já tem informação para todo mundo fazer o que precisa ser feito. E é isso. Né? Ai, porque a gente precisa ajudar. Porque, cara, as pessoas já estão, todos nós já temos informação. Pai Google de Aruanda
Ele já tem todas as informações que minimamente, qualquer coisa que você jogar nele, ele vai te dar uma resposta. E aí a pergunta sempre é, qual resposta você está querendo? Isso é se você quer uma resposta. Então, quando a gente fala dessa transmutação que o mundo está passando, ele traz pra gente essa responsabilidade de que tá bonitinha, deliciosinha essa cadeira, mas essa cadeira não pode ficar muito tempo aí. Não, mas é tão fofinha. Por isso que a gente demora tanto para poder ir para o próximo nível emocional, poder se desfazer de um relacionamento, poder se desapegar de um trabalho, poder permitir que um filho vá viajar. Por quê? Para a gente é tão importante, a gente trabalhou tanto para chegar naquela zona de conforto, que quando ela chega, imagina, a gente tem dificuldade até de transcender em pensar que daquela zona de conforto pode ter uma melhorzinha à frente. Não, você é tão dotosa, demorei tanto para ter uma casa. Tá, mas eu estou possibilitando para você uma casa maior num lugar onde tem verde, onde tem natureza. Não. Aqui está muito bom, não quero. E aí, por isso que a gente passa tantos anos apegado à casa, tantos anos apegado a carro, a relacionamentos que nos adoecem, a filhos que não nos respeitam, porque a gente não conseguiu muitas vezes colocar limite. Então, a zona de conforto é maravilhosa. Gente, dizer que a zona de conforto é ruim é mentira. Ela é deliciosa, porque a gente trabalha. Gente, para eu chegar até aqui, eu estou trabalhando há 40 anos. Aí cheguei gostosa, nossa, que delícia, livre, não tenho que me preocupar com nada. E aí, se você não está alerta, vai pro resto da vida nessa toada. Ah, tá lindo, tá ok. Então, quando a gente fala de ampliar a consciência ela entra nesse lugar. Tá lindo, você chegou na zona de conforto. É quentinha, né? Aquela zona de conforto. Tem aquele preguinho que tá te incomodando, mas é só um preguinho. Vamos ficar por aqui. Até que aquilo ali se torna uma árvore, né? Ou muito mais, e você vai ter que tomar uma decisão. Então, que a gente não precisa tomar decisão a partir da dor. Não precisa mais ser assim. E a expansão, ela não tem limite, né? Então, é isso que é interessante a gente perceber, né? Que a gente querer continuar onde a gente está, mesmo que a gente já tenha avançado muito, a gente querer continuar onde a gente está, não importa onde a gente está, é um processo de limitação, né? Porque o processo de expansão é infinito, a consciência é o todo, a gente está muito longe, né, de acessar essa consciência. Menos então, zero. Esse trabalho é um trabalho para a vida, né? É um trabalho hercúleo, né? É um trabalho para a gente estar, né, o tempo todo expandindo e se tornando voltando a ser esse ser infinito que nós somos em essência, né? Porque a gente cria um monte de limitação e aí o trabalho é a gente ir tirando essas limitações, né? Ressignificando as crenças, nos libertando, nos lembrando que nós somos, nós temos o poder da nossa autocura, que nós somos, né, dentro de nós somos seres divinos com poder de cocriação, de manifestação, né? E esse exemplo de eu não usar as ferramentas para mim, né, é muito claro. E eu já tinha feito isso antes. Eu me lembro que uma vez eu fiz um treinamento desses de alto impacto, que a gente quebra madeira, e ficou fiapinho de madeira no carpete da sala. E eu tava descalça, porque eu fui andar na fogueira, né? Quebra madeira e vai andar na fogueira. Aí fui andar na fogueira, eu voltei descalça pro salão, pisei numa farpa. Aquilo, né, entrou, sabe aquela farpa que fica? Eu fiquei, no dia, eu fui pro hospital, né, e foi assim, tipo, era festa fantasia na noite do treinamento. Eu no hospital, vestida de Mulher Maravilha, com o pé pra cima, com a mulher cortando meu pé para tirar a tal da farpa. Não tirou a farpa inteira, e eu fiquei um mês com aquela farpa no meu pé. Eu ia trabalhar de rasteirinha, trabalhava ainda no mercado financeiro, ia trabalhar de rasteirinha com um curativo assim no pé. E sentindo que estava arrasando. Saiu do escartão para a rasteirinha, ia de Havaiana para o trabalho, né? Mas chegou um dia que eu falei, gente, não é possível. Um mês depois do treinamento, eu sentei no sofá da minha casa, fiz 5 minutos de reiki, e a farpa saiu tanto desse tamanho assim de farpa.
Aí eu mandei a foto da farpa no grupo do curso, né? Falei, gente, eu tirei a farpa hoje, olha isso. Ninguém acreditou. Falaram, caraca, como que você fez isso? Como que é? Você tá um mês andando com essa farpa no seu pé? Eu dei um mês mancando e não parei para falar o que eu poderia fazer com as ferramentas que eu já tenho para me ajudar a sair dessa situação. E isso, a forma como a gente faz uma coisa, é a forma como a gente faz todas as coisas. Isso foi em 2017. Eu ainda estava repetindo esse padrão até agora, né? Então, assim, será que ainda não tem outras áreas da minha vida, né, que não estão andando e que eu poderia estar usando as minhas ferramentas que eu já tenho, os recursos que eu já tenho, para fazer, né, liberar as coisas, né? Então, por isso que eu falo, esse processo de expansão é um processo que ele é ilimitado, é infinito. A gente é um ser muito complexo, cheio de limitação, criado pela nossa própria mente. Então, para a gente se libertar de tudo isso, né, é um processo de a gente, na verdade, se tornar um ser iluminado. Então, assim, eu particularmente estou um pouco distante desse lugar. Então, quero continuar no meu aprofundamento. Por isso que estou aqui hoje, né, aprendendo mais uma ferramenta. Por isso que continuo estudando todos os dias e eu sou verdadeiramente apaixonada por esse processo assim de autoconhecimento. Realmente é algo para mim não tem investimento melhor que eu possa fazer do meu dinheiro, do meu tempo, do que eu aprender mais sobre o ser humano, que para mim é a maior riqueza que a gente tem, assim, com tudo que ele tem de mais maravilhoso e de não mais maravilhoso, mas é um ser assim com infinitas possibilidades, literalmente, e que a gente acaba nos limitando e diminuindo e deixando de exercer o máximo do nosso potencial por conta das nossas limitações que são criadas pela nossa mente. Então, a gente se libertar desses nossos julgamentos é um processo de limpeza mesmo. E você trouxe uma coisa aqui da questão do estudo, né? Que também tem os seus desafios, né? Porque quando a gente fala do estudo, a gente está falando que toda vez está aprendendo coisa nova. E o quanto a gente está colocando em prática essas coisas novas. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir muito, e não é só na hora do autoconhecimento, é na questão da academia, na questão da faculdade, na questão das relações, porque muitas vezes a gente só recebe, né, a informação e esquece de utilizar essa informação. Né? Então, eu sempre digo, tem algumas coisas que para mim fazem muito sentido, e eu sempre me organizo para todas as vezes que possível estar em contato com as ferramentas e com as coisas que eu aprendi. Por quê? Porque senão a gente passa pelos treinamentos, passa pela vida. É mais um certificado. Então, muitas vezes a gente tem uma vozinha dentro de casa que é um poço de sabedoria. Mas a gente vai para o mundo, faz 500 faculdades, 500 cursos, achando que está arrasando. Quando perguntam para a gente na parte, a gente não sabe explicar. Porque a gente só passou, a gente não esteve, né? Então, o pessoal da Albutum está dizendo, treinar o estar presente é uma maneira de mudarmos padrões? Sempre. Porque na maioria das vezes a gente está ausente, porque é mais fácil. Então a gente está ausente quando a gente tem um relacionamento difícil com o nosso marido, ou com nossa irmã, ou com o nosso... Então, quer dizer, qual é a minha forma de ausência? Que é um desafio diário. Eu sou muito, mas eu detesto confusão, detesto briga. Então eu me posiciono, mas se começar a discutir, eu simplesmente me ausento. Você vai brigar, você vai xingar sozinha. Não vai poder contar comigo. Isso é bom? É bom, porque se a pessoa do outro lado quer ter razão, ela que tem razão. Só que não é bom para mim, porque muitas vezes eu deixo de treinar minha inteligência emocional. Eu deixo de conseguir criar um relacionamento melhor a partir daquela divergência. Por quê? Não quero discutir sobre isso. Fulano, você precisa dizer para mim o que está acontecendo. A gente aprendeu também, né, que a divergência, né, o conflito, ele é sempre negativo, né? Quando, na verdade, né, é uma forma também de expansão da consciência, né?
é o tal do interessante ponto de vista, né? O outro tem um ponto de vista que é diferente do nosso. E aí, quando a gente está nesse lugar do julgamento, do certo e errado, do bom e do mal, né? A gente pode ir ou para o embate de defender aquilo que a gente acredita, né? Ou para a fuga de estratégia de fugir do conflito, né? Tem essas duas estratégias. Você vai para o ataque, para o confronto, para a fuga, né? E tem a estratégia, obviamente, mais elevada, que é você tentar construir um diálogo e empatizar, né, com o que a pessoa está trazendo, o que ela está, né, sentindo, o que ela está precisando, o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, né? Essa é a melhor estratégia para suprir todas as necessidades, né? Só que isso realmente consome mais energia, dá mais trabalho, consome mais tempo, né? E nós, né, eu e Ana temos um perfil muito parecido nesse sentido, de a coisa precisa, né? Gente, agilidade, né? Pelo amor de Deus, né? A gente não tem tanta paciência com esse negócio morno, né? Que vai, né? Ali, aquela ambrosia fica 3 dias no fogo a lenha para poder começar a pegar o jeito, né? Pegar o ponto. E para a gente levar os relacionamentos para um outro nível, né, os relacionamentos passam por situações de divergência, de conflito, que podem, se for bem manejados, né, ser transformados numa convivência muito mais produtiva do que era anterior, né? Porque a gente expande a nossa percepção do outro, né? Quando a gente se conecta com a divergência, né? A gente expande esse olhar do como que o outro vê o mundo, qual que é a visão do outro, como que é, né? O que que ele está trazendo, né? De sabedoria, de conhecimento, de percepção, né? Tudo isso vem da possibilidade que o conflito nos traz, de expandir a nossa percepção, né? Só que aí tem esse investimento, tem um preço, né? Você vai investir tempo, você vai investir energia, né? Então é um processo também de aprendizado, acho que para nós duas, né? Esse processo de entender em que momento a gente quer fazer esse investimento, né? Porque também não é uma coisa que não tem que nada. Vamos sair da obrigação aqui. Ninguém tem que nada, né? Mas o que que a gente poderia ganhar com isso, né? O que que a gente poderia, como que a gente poderia crescer com essas situações conflituosas, né? Que é muito do nosso propósito, esse propósito da evolução, né? Então, às vezes, a gente perde uma oportunidade da gente desenvolver nossa inteligência emocional, da gente desenvolver a nossa capacidade empática, a nossa compaixão e outras virtudes, porque a gente não se permite esse investimento de tempo, de energia numa situação de olhar para o conflito com esse olhar da curiosidade, do aprendizado, E né? aquela história, né? Eu fiz, por que a pessoa não vai estudar também? Então, tem essa questão das brigas, né? Que a gente quer comprar. Então, para mim, eu sou matemática, é 0 1, né? Embora todos nós sejamos emocionais, tem pessoas que desenvolvem mais habilidade matemática. E o mundo precisa de muito mais matemáticos, né? Porque quando a gente é mais matemático, a gente também tem mais consciência de que, cara, vai dar certo, a responsabilidade é minha, se não vai dar certo, também é minha. Né? Então, na área de tecnologia, não tem essa. A culpa foi do software que hoje não quis funcionar. Cara, você não fez o que você tinha que fazer. Então, o mundo precisa de mais matemática para que ele seja mais ágil. Porque a gente investe muito tempo, uma reunião que pode ser 30 minutos, você quer me fazer em 2 horas. Cara, não dá para mim. Eu não dou conta. Não é porque eu fui criado num ambiente que eu tinha que ser. E aí quer discutir coisas que... Aí eu falo, olha, eu pego meu banquinho, tá? E você sabe disso. Pega meu banquinho, a gente se encontra na próxima feira. Por que isso? Porque se é uma coisa e outra, e é uma coisa também que a gente precisa entender, que a gente investe tempo aonde realmente faz sentido pra gente. Por isso a gente precisa ter clareza de onde a gente está, aonde a gente vai chegar. E quando a gente discute ou pensa que brigas que eu vou entrar, passa por esse processo. Porque tem coisa que não vale a pena. E tá tudo bem, é da vida. Então, a consciência, ela passa por isso. Eu olho, às vezes, eu falo, putz, você podia ter sido melhor, né? Você podia ter... Continua fazendo do mesmo jeito. Vai, vou pensando da mesma forma até um dia que eu falo, pronto, já deu uma melhorada, já consegui ao menos respirar em vez de socar. Né? Vai embora, vai, tchau.
Já consegui. Então é um processo, né? Um processo. Quando eu acho que eu estou arrasando, que está tudo bem, que eu consegui evoluir, aí vem a vida e fala, olha, já fez merda de novo, mas aí a gente vai lá, pega a pazinha, e segue, porque isso é a vida. É o infinito como pode melhorar, né? Sim, sim. E aí eu sempre penso, quarta-feira, essa semana eu fiz uma coisa, falei, putz, mas não sei se era a melhor opção. Mas aí eu parei e pensei, como pode ser divertido? Como pode melhorar? Porque é isso. Senão a gente endoida. Porque aí você tem mais informação, você tem mais consciência, mas aí você tem que lidar com pessoas que não são ruins, são pessoas boas, que todo mundo no mundo é muito bom, só estão em momentos diferentes. E aí você fala, putz, mas tem que falar desse assunto de novo. Mas vou ter que voltar nisso. Mas é necessário, de novo, isso. Então, acredito que essa é o processo do sentar e querer se divertir. Porque esse é o nosso caso. Né? Que a gente é. Para quem conhece a matriz africana, nós somos Ogum na veia. Então, vai pra luta. Vamos que vamos. É pra correr? Vamos correr para dançar? Vamos dançar. Mas nem sempre. Então, esse é o meu... A minha evolução está voltada a aprender a respeitar o tempo do outro. Porque eu vou sozinha. Tem que ir? Vamos junto, amiguinha. Ai, não sei se hoje eu tô afim. Ah, não tá? Vamos junto, amiguinho. Ah, não sei. E às vezes você vai ter que parar no meio da estrada para esperar um amiguinho ou uma amiguinha. Se você quer que as coisas aconteçam, né? Se você quer ampliar a sua visão, a sua vida. Então, é isso. Estamos chegando ao nosso final, é tudo tão rápido. A gente tem, acho que, uns 4 ou 5 minutos. Sério, já acabou. Uns 4... acabou. Bom, gente, hoje nós falamos sobre o primeiro e segundo capítulo do livro As 5 Feridas Emocionais, né? O primeiro capítulo que traz aí um panorama geral sobre as 5 feridas, como que a gente adquire essas feridas, os processos de construção mental, né? Porque tudo é construído na nossa mente. E como que a gente muitas vezes se apega, se identifica com a ferida e fica mantendo ela ali, né? Como se nós fôssemos a ferida e que a gente pode aprender outras formas de se curar, de se libertar. E aí a gente falou do segundo capítulo, que é a primeira ferida, que é a ferida da rejeição, né, que a autora do livro, ela traz um apelido, né, para essa pessoa que apresenta a ferida da rejeição, que é o escapista, né? O escapista é aquele que quer uma capa de invisibilidade, porque quanto mais desapercebido ele passar, melhor para ele, porque é como se ele estivesse evitando que as pessoas tocassem na ferida de rejeição dele. Então, essa pessoa, ela não se entrega aos relacionamentos, vive, né, de maneira onde você... Eu tive um amigo psicólogo, eu tenho um amigo psicólogo que um dia ele falou isso para mim. Você é muito interessante. Ele falou, você tem estranhos íntimos. Você conhece as pessoas, mas antes de você realmente criar intimidade, é como se você criasse uma intimidade que é uma capa de intimidade. Então, não é de verdade aquela intimidade que vai profundo, né? Vai em casa! Ai, não né? Tem uma liberdade, mas é uma liberdade que não chega no nível da vulnerabilidade. E é bem uma característica dessa pessoa que tem a ferida da rejeição. Eu tenho várias feridas, a gente vai continuar falando desse tema nas próximas semanas, nos próximos sábados, pelo menos mais 4 sábados, para falar das outras 4 feridas. E é isso, agradecer, né, pela companhia de vocês até agora aqui. A nossa próxima live vai ser sobre injustiça, então é a próxima ferida, injustiça, vai ser interessante. E a pergunta que eu deixo para vocês pensarem e respondendo aí nessa live no decorrer da semana, é o quanto você está ausente, né? Ausente da sua vida, ausente nos seus relacionamentos, ausente no seu trabalho. E a gente sempre quer estar ausente e quer ter resultados diferentes. Não dá. Né, para que a gente possa realmente ir para o próximo nível de consciência, vai acabar a nossa live. Um beijo, até mais.
Sábado, às 13. Amo vocês, foi maravilhoso. E até a nossa próxima live. Beijo, amada. Tchau, querida. Boa aula. Agora eu vou correr barra. Que delícia.